Você já parou para pensar como a vida pode virar de cabeça para baixo em questão de segundos? Como tudo aquilo que você achava que conhecia pode desmoronar numa única noite? Porque o que aconteceu com Grayson Valley naquela madrugada em Manhattan foi exatamente isso, uma reviravolta tão absurda que nem roteirista de novela teria coragem de escrever. A cidade dormia naquele silêncio pesado que só Nova York consegue ter no inverno. Eram 2 da manhã quando Grayson empurrou a porta da sua cobertura, exausto depois de 14 horas de voo vindo de Seul. Uma semana inteira negociando contratos que drenariam até o cara mais preparado. Tudo que ele queria era silêncio, escuridão, e aquele vazio familiar de um apartamento grande demais para uma pessoa só. Só que, algo estava errado. Uma luz suave vazava do corredor. A luz do seu quarto. E olha, ninguém entrava na suíte privada do Grayson. Nem a equipe de segurança, nem os funcionários, nem os amigos mais próximos. Ninguém. Ele largou a caneta Mont Blanc e a pasta de couro em cima do balcão de mármore e caminhou devagar em direção à porta. Cada instinto dele gritando alerta. Quando empurrou a porta do quarto, o mundo parou de girar. Uma mulher estava encolhida na cama dele. Na cama dele. Nos braços dela, um bebê minúsculo pressionado contra o peito. O cabelo caía em ondas bagunçadas sobre o travesseiro, a roupa toda molhada, as mãos tremendo mesmo enquanto dormia. Uma mamadeira meio cheia tinha rolado perto do cotovelo dela, como se tivesse alimentado a criança segundos antes de desmaiar de puro cansaço. Grayson deu mais um passo. E congelou. Era Harper Ellington. A garota que ele conheceu há anos. A garota que sumiu da vida dele sem aviso. A garota que ele procurou até a tristeza convencer ele de que ela tinha desaparecido para sempre. Agora ela estava ali. No quarto dele. Segurando um bebê. A respiração dela estava irregular. Marcas de lágrimas secas nas bochechas. O bebê se mexeu fraquinho, soltando um som tão frágil que atravessou o peito do Grayson como uma facada. A voz dele saiu baixa, chocada. Harper, o que aconteceu com você? A governanta idosa sussurrou atrás dele. Ela chegou há algumas horas, Sr. Valley. Disse que não tinha mais nenhum lugar para ir. Um calor apertou no peito dele. Medo, raiva, confusão, tudo de uma vez. Porque Harper Ellington não corria para ninguém. A menos que estivesse fugindo de algo. Grayson se aproximou mais, estendendo a mão em direção ao bebê, e congelou quando percebeu a pulseira de hospital ainda no pulso da Harper. Não era o nome dela ali. Não era o bebê dela. E esse foi só o primeiro choque da noite. Olha, Harper Ellington não chorava há anos. Pelo menos não aquele tipo de choro que vem da alma se partindo aos poucos. Ela costumava ser luz pura embrulhada numa pessoa. Gentil, calorosa, quieta, mas cheia de esperança. O tipo de pessoa que lembrava do aniversário de todo mundo e ficava até tarde no trabalho porque um paciente assustado precisava de alguém. Mas a vida tem um jeito de lixar as pessoas. E Harper, com apenas 27 anos, sentia que tinha vivido 3 vidas inteiras. A infância dela foi uma sequência de quartos de hospital, fotos velhas e perguntas sem resposta. Mãe que se foi cedo demais, pai que desapareceu sem deixar rastro, lares adotivos que se misturavam todos na memória. Harper aprendeu cedo que estabilidade era algo que outras pessoas recebiam. Ela não. Então quando Calum Rhodes apareceu na vida dela, bem-sucedido, carismático, polido, tipo homem esculpido em ambição pura, Harper confundiu atenção com segurança. Amor, ela acreditava, era algo que tinha que ser conquistado. E ela conquistou do melhor jeito que conseguiu. Trabalhou em turnos duplos no hospital como flebotomista, sustentando silenciosamente a ascensão do Calum. Cortava cupons para ele não ver o aperto financeiro. Sorria mesmo quando ele esquecia aniversários ou chegava em casa cheirando a uísque e um perfume que não era dela. Ela segurou firme na esperança de que quando a carreira dele estabilizasse, quando a empresa decolasse, quando o caos acalmasse, talvez ela importasse de novo. Só que não. Calum trocou ela pela Sloan Winslow. Uma mulher banhada em ouro e veneno. Harper virou algo descartável. Algo inconveniente. Algo que constrangia só por existir. E quando ela ficou grávida? Aí sim tudo desmoronou. A traição não foi barulhenta. Foi silenciosa, cirúrgica. Calum alegando que o bebê não era dele. Sloan espalhando rumores de que Harper era instável. O hospital onde Harper trabalhava suspendeu ela pendente revisão. A conta bancária foi bloqueada por erro administrativo. Pedaço por pedaço, a vida dela se desintegrou. E então veio aquela noite. A noite que mudou tudo. A noite em que colocaram um bebê chorando nos braços dela no hospital. Situação de emergência, confusão, caos na UTI neonatal.
E antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, começaram as acusações. Segurança foi chamada. E Harper se viu jogada no frio com um bebê que não era dela, mas que se agarrava nela como se ela fosse o único calor que restava no mundo. Ela correu. Não sabia para onde estava indo. Só sabia que não podia voltar. Não pro Calum. Não para Sloa. Não pro hospital que abandonou ela. Não para a cidade que engolia pessoas inteiras. E os pés dela, dormentes e tremendo, levaram ela pro único lugar que o coração lembrava como seguro, o prédio do Grayson Valley. Ela não sabia por quê. Não tinha visto ele em anos. Não desde a infância. Não desde antes das memórias se estilhaçarem como vidro. Mas algo nos ossos dela sussurrou o nome dele. Algo antigo. Algo esquecido. Ela não planejou entrar na cobertura dele. Nem sabia como o porteiro deixou ela passar. Tudo que lembrava era o calor do ambiente, a maciez da cama, o coraçãozinho do bebê batendo contra o peito dela. E então tudo ficou preto. Agora, deitada inconsciente no mundo de vidro e poder do Grayson, Harper parecia pequena. Frágil. Quase quebrável. Mas por baixo do cansaço, por baixo da tristeza, por baixo da sujeira da noite que ela mal sobreviveu, tinha uma faísca. Uma faísca que Grayson reconheceu na hora. Porque ele tinha visto isso antes. Numa garota que ele nunca realmente esqueceu. E essa faísca estava prestes a incendiar tudo. A cobertura em Hudson Yards não tinha nada a ver com o mundo de onde Harper veio. Grayson Valley tinha construído o império dele em silêncio. E essa casa refletia exatamente essa contenção deliberada. O tipo de luxo que não precisa se anunciar. Janelas do chão ao teto se estendiam por toda a parede norte, oferecendo uma vista sem obstáculos de Manhattan brilhando sob neve fresca. A cidade parecia pacífica vista de cima. Quase gentil. Como se toda a crueldade dela não conseguisse alcançar o 68º andar. A sala estava iluminada com luz ambiente suave. Jazz tranquilo tocava de alto-falantes escondidos, quase inaudível sob o ronronar do aquecimento. Um piano Steinway descansava perto do vidro, sua superfície polida capturando o reflexo do horizonte. Uma estante que ocupava a parede inteira exibia primeiras edições, globos antigos e algumas fotos emolduradas que Grayson nunca discutia. Tudo meticulosamente arranjado. O sofá de couro italiano. As garrafas de cristal. A arte discreta que valia milhões. Era um mundo construído em controle. Mas agora, nada controlado. Um bebê conforto estava torto no tapete. Uma meinha minúscula tinha caído perto da mesa de centro de vidro. A bolsa rasgada da Harper estava jogada contra a ilha de mármore, o conteúdo todo espalhado. Pacotes de fórmula, uma garrafa d'água pela metade, um crachá de hospital dobrado nas pontas. Era a primeira vez que Grayson via essa cobertura parecer habitada. Humana. Vulnerável. Ele andou devagar pelo espaço, absorvendo os detalhes que nunca imaginou que existiriam no seu santuário. A casa sempre foi uma fortaleza de solidão. Um lugar para se refugiar do barulho do mundo. Mas essa noite era o epicentro de algo que ele não sentia há anos. Algo perigoso. Algo que mexia com pedaços antigos dele que ele achava que tinham morrido. A neve continuava caindo lá fora, transformando a cidade numa pintura em aquarela. As luzes dos postes borravam em halos suaves. Sirenes soavam distantes, como ecos de outro universo. Harper ainda dormia no quarto dele. O bebê frágil aninhado contra o peito dela. Grayson ficou parado no corredor, passando a mão pelo cabelo, tentando montar o quebra-cabeça de como ela tinha parado ali. Na casa dele. Na vida dele. De novo. A senhora Alden, a governanta, o observava cuidadosamente da porta da cozinha. Ela estava tremendo quando chegou, disse suavemente. Mal conseguia ficar de pé. Achei que o senhor não se importaria. Ela parecia perdida. As palavras pesaram. Harper Ellington não corria para ninguém a menos que o mundo tivesse empurrado ela até a beira do abismo. E pela aparência dela, não tinha só empurrado. Tinha jogado ela. Grayson se aproximou da porta do quarto de novo. Parou antes de abrir. Em vez disso, olhou para a mamadeira pequena no criado mudo. O leite estava aguado, como se ela tivesse tentado fazer render. Um detalhe que socou ele direto no estômago. O homem que controlava empresas de bilhões de dólares de repente se sentiu impotente na própria casa. Há quanto tempo ela está aqui? Ele perguntou. Umas 5 horas, respondeu a senhora Alden. Ela ficava sussurrando que estava arrependida. Que não era para estar aqui. Grayson encarou a porta fechada, maxilar travado. Harper não apareceu ali por escolha. Apareceu porque não tinha mais nenhum lugar para ir. E isso significava que alguém tinha empurrado ela até esse ponto.
Alguém que muito provavelmente ainda estava procurando por ela. Enquanto ele exalava, as luzes do arranha-céu vizinho piscaram. Um sinal inesperado que fez os pelos do braço dele arrepiarem. Algo estava vindo. Algo que ele não tinha se preparado. Sloan Winslow tinha um rosto feito para capas de revista e um coração feito de gelo polido. Nos círculos de elite de Nova York, ela era conhecida como a mulher que conseguia entrar em qualquer ambiente e inclinar o equilíbrio dele sem erguer um dedo. Tudo nela era calculado. Do sorriso perfeitamente simétrico às ondas suaves do cabelo loiro caramelo que se moviam como uma cortina coreografada para a câmera. As pessoas gostavam de chamá-la de magnética. Mas a verdade era mais simples. Sloan tinha dominado a arte de fazer os outros se sentirem inferiores. A vida dela tinha sido curada. A imagem esculpida. A ascensão brutal. Nascida em dinheiro velho que estava silenciosamente desmoronando sob décadas de decisões ruins, Sloan cresceu com uma mãe obcecada por status e um pai obcecado em manter o fracasso financeiro em segredo. Aos 22 anos, Sloan aprendeu a lição mais importante da vida dela. Sobrevivência dependia de se agarrar a alguém com mais poder do que ela tinha. Entre Callum Rhodes. Para todo mundo, Callum era o CEO carismático com reputação impecável. Para Sloan, era um homem pronto para ser moldado. Um homem desesperado para se manter acima da água no mundo que exigia perfeição. Ela estudou ele como um projeto. Espelhou as ambições dele. Validou o ego dele. Alimentou as inseguranças dele. Não demorou muito para ela se tornar a sombra dele. A conselheira dele. O vício dele. Não era amor. Era estratégia. E Harper Ellington? Era simplesmente dano colateral. Harper representava tudo o que Sloan desprezava. Sinceridade, humildade, resiliência silenciosa. Harper não competia. Harper não se arrastava para conseguir atenção. Harper existia. E de alguma forma isso ofendia Sloan no nível celular. Então quando Callum se aproximou de Harper por afeto genuíno, Sloan não viu romance. Viu um obstáculo. Remover Harper foi trabalho rápido. Um boato aqui, uma sugestão ali, uma amiga preocupada ligando pro diretor do hospital. Uma denúncia anônima enviada para um estagiário de jornalismo faminto por fofoca. Não precisou de muito para pintar Harper como instável. Não quando o mundo já acreditava que mulheres sem riqueza deviam ficar no lugar delas. Mas então o bebê mudou tudo. Sloan não esperava que a situação no hospital expirasse daquele jeito. Não esperava uma confusão, um arquivo perdido, uma enfermeira gritando corredor abaixo. E definitivamente não esperava que Harper saísse do prédio segurando uma criança que não era dela. Mas naquele momento, Sloan viu oportunidade. Se Harper desaparecesse sob o peso do escândalo, Callum finalmente seria dela completamente. Mas os dias passaram. Harper não voltou. O hospital ficou quieto. Callum ficou inquieto. E Sloan começou a sentir algo que não sentia há anos: medo. Não medo da Harper. Medo do que Callum poderia fazer se a verdade viesse à tona. Porque Sloan sabia algo que ninguém mais sabia. O bebê não era da Harper. O bebê não era do Callum. O bebê nem era para estar vivo. Era o único erro que Sloan não conseguia enterrar. O único fio solto que ela não conseguia cortar. Então quando Callum invadiu o apartamento dela naquela noite, jogando o casaco no sofá, gritando que Harper tinha sumido como uma criminosa, Sloan sorriu docemente e fingiu preocupação. Ela segurou o rosto dele. Beijou a bochecha dele. E disse que Harper ia voltar rastejando. Mas quando Callum foi embora, o sorriso dela desapareceu. Porque mais cedo naquele dia, Sloan tinha recebido uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto da bolsa rasgada da Harper. Uma pulseira de hospital. Um bebê enrolado num cobertor com um logo que ela reconheceu. E uma mensagem que congelou o sangue dela. Você está perdendo o controle. Sloan encarou a tela, mãos tremendo. Só uma pessoa em Nova York tinha poder suficiente para mandar esse aviso: Grayson Vale. E se ele sabia que Harper estava desaparecida, talvez já soubesse quem era responsável. Amanhã chegou como um tapa na cara. A luz cinza suave filtrou pelas janelas da cobertura, tocando as beiradas da cidade como se tivesse medo de perturbá-la. Harper sentou na ilha da cozinha enrolada num cobertor que a senhora Alden tinha colocado sobre os ombros dela. O bebê dormia num berço emprestado ali perto, a respiração frágil, os dedinhos enrolados como pétalas. Os olhos da Harper estavam inchados. O cabelo despenteado. O corpo inteiro rígido de exaustão. Grayson observava do outro lado do balcão de mármore, expressão ilegível. Tinha perguntas que ele queria fazer. Precisava fazer. Mas toda vez que olhava para Harper se segurando por pura força de vontade, ele engolia as palavras. Ela já tinha passado por demais. Mas a paz não durou.
O telefone dele vibrou uma vez. Duas. Depois sem parar. O maxilar do Grayson travou. Ele checou as notificações. E o sangue nas veias dele virou gelo. Todas as principais plataformas de notícias de Nova York tinham postado a mesma manchete. Ex-esposa de Callum Rhodes suspeita de sequestrar bebê do hospital. Harper Ellington desaparecida com criança. Polícia investiga possível abdução. Uma foto acompanhava as matérias. Uma imagem borrada da Harper correndo para a noite fria, o bebê pressionado contra o peito dela. Ela parecia aterrorizada. Desesperada. Desequilibrada. Exatamente a imagem que Sloan precisava que o mundo visse. Harper percebeu como a mão do Grayson congelou em volta do telefone. O quê? O que é? Ela sussurrou, a voz mal se sustentando. Ele não queria mostrar. Mas mentir para Harper nunca foi opção. Virou a tela para ela. A cor sumiu do rosto dela. Ela estendeu a mão tremendo, rolando manchete após manchete. Cada versão distorcida da verdade mais horripilante que a anterior. Não, Harper sussurrou. Não, eu não. Isso não é. Grayson, eu não peguei ele. A enfermeira entregou ele para mim. Mandaram eu. Eu não. A voz dela quebrou. Ela cobriu a boca tentando engolir o soluço forçando caminho garganta acima. O bebê se mexeu no berço, sentindo a angústia dela. A senhora Alden correu pro lado da Harper, mas Harper recuou como se não merecesse conforto. Isso é a Sloan, Grayson murmurou, andando de um lado pro outro. Ela está te incriminando. Essa história inteira tem as digitais dela por toda parte. Harper enterrou o rosto nas mãos. Eles vão me prender. Vão tirar ele de mim. Meu Deus, Grayson, eu nem queria sair do hospital. Eles me forçaram para fora. Eu não sabia para onde ir. Grayson parou de andar e se agachou na frente dela. Você fez a única coisa que podia. Você manteve ele seguro. Isso importa. Mas pela primeira vez, Harper balançou a cabeça. Não. Não importa. Eles nunca vão acreditar em mim. Antes que Grayson pudesse tranquilizá-la, o interfone da cobertura tocou alto. Uma voz crepitou. Senhor Vale, temos visitantes pedindo entrada imediata. Dizem que é urgente. Grayson levantou. Quem? Uma pausa. Depois, detetives. Polícia de Nova York. Harper ficou completamente imóvel. A senhora Alden apertou a mão dela. Os olhos do Grayson escureceram com algo feroz e perigoso. Ele pressionou o botão do interfone. Ninguém sobe até o autorizar. Mas a voz do porteiro voltou, tensa e frenética. Senhor, tem mais. A mídia está se reunindo lá fora. Alguém avisou eles. A respiração da Harper prendeu. Meu Deus, eles estão aqui por mim. Todo mundo. Grayson olhou para a porta da frente, a postura mudando para algo frio e protetor. Porque a tempestade não estava vindo. Ela tinha chegado. Harper nunca tinha sentido medo assim. Não quando foi jogada de um lar adotivo pro outro quando criança. Não quando trabalhou em turnos noturnos lidando com emergências médicas. Nem mesmo no dia que Callum disse que ela não era suficiente. Mas isso, o som de policiais lá embaixo. O eco de vans de notícia do lado de fora. A realização de que o nome dela estava sendo arrastado por cada tela em Nova York. Isso era terror na forma mais pura. O peito dela apertou enquanto andava pela sala, agarrando a ponta do cobertor em volta dos ombros. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada som a fazia estremecer. O mundo do lado de fora das janelas do Grayson parecia tão perto. Como se estivesse pressionando o peso dele contra o vidro tentando esmagar ela. Eu não consigo respirar, ela sussurrou, uma mão sobre a boca. Meu Deus, eu não consigo respirar. A senhora Alden tentou guiá-la para o sofá, mas Harper tropeçou para trás. Não, por favor, não me toca. Eu não quero desmoronar. Se eu desmoronar, não vou conseguir parar. A voz dela tremia tão violentamente que as palavras quase quebraram. Grayson observava a alguns passos de distância, maxilar travado, punhos cerrados. Ele não estava acostumado com isso. Comandava salas de reunião. Negociava com líderes mundiais. Reconstruía empresas das cinzas. Mas nenhuma dessas habilidades significava nada aqui. Não quando a garota que uma vez salvou a vida dele com nada além de bondade estava desmoronando na frente dele. Harper, ele disse gentilmente, se aproximando. Olha para mim. Ela tentou. Falhou. Tentou de novo. Quando os olhos dela finalmente levantaram, Grayson sentiu algo se torcer dentro dele. Uma dor profunda e antiga que ele achou que tinha enterrado. Isso é culpa minha, ela sussurrou. Eu não devia ter vindo aqui. Não devia ter pegado ele.
Não devia ter vivido. Tudo que eu toco desmorona. Para, Grayson disse com firmeza. Ela recuou como se tivesse sido atingida. Ele suavizou imediatamente. Não foi assim que eu quis dizer. Eu quis dizer, Harper, nada disso é culpa sua. Mas Harper balançou a cabeça, lágrimas caindo de novo. Eles vão tirar ele de mim. Vão me trancar. Callum vai dizer que eu sou instável. Sloan vai ter provas. O hospital já acha que eu surtei. E o bebê merece alguém melhor que uma mulher que nem consegue manter a própria vida em ordem. O bebê, como se entendesse a dor dela, começou a chorar. O coração da Harper rachou. Ela correu até ele, pegando ele nos braços, balançando desesperadamente. Me desculpa, ela sussurrou no ouvido minúsculo dele. Me desculpa tanto. Grayson se aproximou. Harper, me deixa te ajudar. Seja lá o que for isso, você não precisa lutar sozinha. Ela riu. Um som pequeno e quebrado. Me ajudar? A cidade inteira acha que eu sou sequestradora. E esses detetives lá embaixo, eles estão aqui porque alguém disse que eu sou perigosa. Esse alguém, Grayson disse entre os dentes, é a Sloan. Harper apertou o bebê mais forte, as pernas tremendo. Ela afundou no sofá, se enrolando em volta do bebê como se ele fosse o último pedaço de calor que restava. As respirações dela ficaram rápidas e rasas, o pânico inchando até ela sentir que ia se afogar. Eu não consigo fazer isso, ela disse. Não consigo sobreviver a isso de novo. Quando o mundo vira contra você, você não se levanta. Você simplesmente desaparece. Grayson se agachou na frente dela, a mão pairando perto da dela, sem tocar, só presente. Você não vai desaparecer. Não enquanto eu estiver aqui. Mas Harper não ouviu. Não ouviu nada até uma batida forte sacudir a porta da cobertura. Vozes de detetives ecoaram pelo corredor. Senhor Vale, abra a porta. Temos um mandado. Harper congelou. Os dedos dela apertaram em volta do bebê. Grayson levantou devagar, ombros quadrados, olhos virando aço frio. Porque agora não era só medo no ambiente. Era guerra. Grayson não abriu a porta. Não imediatamente. Ficou ali parado, imóvel como pedra, enquanto as vozes dos detetives ricocheteavam nos pisos de mármore polido. A respiração da Harper prendeu. Ela segurou o bebê tão perto, a bochecha minúscula dele pressionada na clavícula dela, os dedos tremendo contra o cobertor. O ambiente parecia pequeno demais, barulhento demais, brilhante demais. Grayson, ela sussurrou. Eles vão tirar ele. Por favor, não deixa eles tirarem ele. Ele virou para ela. E algo na expressão dele mudou. Algo que fez o ar engrossar. Não raiva, não pânico. Algo mais frio. Mais antigo. Uma versão do Grayson que pertencia às salas de reunião onde bilhões estavam em jogo. Harper, ele disse baixinho. Eu preciso que você confie em mim. A garganta dela apertou. Eu não tenho mais ninguém para confiar. Mas antes que ele pudesse responder, o segundo telefone dele, aquele que ninguém tinha o número, vibrou no balcão. Grayson olhou para o identificador de chamadas. O maxilar dele travou. O diretor do hospital. Ele entrou no corredor, atendendo com firmeza. É melhor ser importante. Do outro lado, a voz do diretor tremia. Senhor Vale, revisamos as filmagens de segurança. Teve uma situação. A pegada do Grayson no telefone apertou. Que tipo de situação? Uma enfermeira trocou as etiquetas de identificação. O diretor sussurrou. E alguém deletou o registro de nascimento original do banco de dados. Não percebemos até a mãe biológica do bebê chegar procurando por ele. O sangue do Grayson congelou. Você está me dizendo que a Harper não pegou essa criança? Não, o diretor disse. Ela recebeu o bebê errado durante a transferência de emergência. Quem trocou as etiquetas fez isso deliberadamente. Um silêncio quieto e mortal se estendeu entre eles. Você sabe quem? Grayson perguntou. O diretor engoliu audivelmente. Senhor Vale, a pessoa que acessou os registros da ala de maternidade e os terminais de identificação foi. Uma batida alta explodiu na porta da frente. Detetives de novo. A voz do Grayson caiu para um sussurro letal. Fala. O diretor exalou trêmulo. Sloan Winslow. O mundo afiou num único ponto brutal. Grayson desligou. Voltou em direção a Harper, cujos olhos procuravam o rosto dele em terror. O que está acontecendo? O que eles disseram? Grayson ajoelhou na frente dela, a voz firme mas gentil. Harper, você não pegou o bebê errado.
Eles deram o bebê errado para você. Os lábios dela se abriram. Deram? Eu não entendo. Você foi incriminada, ele disse. E não só incriminada. Armada com precisão. Harper sentiu o ambiente girar. Por que a Sloan? Por que alguém usaria um bebê desse jeito? Grayson não respondeu. Não porque não sabia, mas porque a verdade era mais sombria do que ela conseguia imaginar. Outra batida, dessa vez acompanhada de um grito firme. Abra a porta. Polícia de Nova York. Harper estremeceu violentamente, se enrolando em volta do bebê. Grayson, eles vão me prender. Vão levar ele pro abrigo. Por favor não deixa. Ele pegou as mãos dela, estabilizando elas. Eles não vão levar ninguém. Mas você não entende, Harper chorou. Eu não sou ninguém. Eles não vão me ouvir. Harper, ele disse, a voz uma âncora baixa e firme. Você não é ninguém. Não mais. Ela encarou ele, respiração tremendo. Algo brilhou nos olhos dele. Algo que ela não reconheceu. Algo protetor. Algo perigoso. Então Grayson levantou e caminhou em direção à porta. Não para abrir, mas para trancar a segunda tranca. Os detetives bateram mais forte. Senhor Vale, você está obstruindo uma investigação. Grayson pegou uma pasta da mesa dele. Aquela com o selo do escritório do promotor estadual. Dentro estava um documento poderoso o suficiente para silenciar qualquer policial em Manhattan. Ele tinha esperado anos para usar aquilo. Não esperava que o motivo fosse Harper. Aproximou-se da porta. Voz calma, controlada, letal. Detetives, ele disse. Antes de entrarem na minha casa, vocês deviam saber uma coisa. As batidas pararam. Grayson deslizou o documento por baixo da porta. Leiam isso, ele disse. E então decidam se ainda querem entrar. Harper encarou ele, coração martelando. O quê? O que você acabou de dar para eles? Ela sussurrou. Grayson virou em direção a ela devagar, olhos escuros como meia-noite. A verdade, ele disse. E ela muda tudo. Pela primeira vez em dias, Harper acordou sem pânico rasgando o peito. O bebê dormia num berço. A senhora Alden tinha colocado ele perto da janela do quarto, banhado em luz suave da manhã. A tempestade do lado de fora da cobertura tinha se acalmado. Nova York parecia lavada. Limpa. Quase gentil. Quase. Harper sentou devagar. O corpo inteiro doía de estresse e noites sem dormir. Cada músculo contava a história de uma mulher que tinha vivido em modo de sobrevivência por tempo demais. Mas hoje parecia diferente. Algo no ar tinha mudado. Algo dentro dela também. Grayson tinha ficado do lado de fora da porta dela a noite inteira. Ela sabia porque ouviu ele atender uma dúzia de ligações em tons baixos e controlados. Ouviu os passos dele andando, atenção em cada movimento. Ouviu ele defendendo ela. Estrategizando. Lutando uma batalha que ela nunca pediu para ele lutar. Ninguém nunca tinha feito isso por ela. Quando Harper saiu pro corredor, encontrou Grayson encostado no balcão da cozinha, mangas arregaçadas, cabelo levemente bagunçado, como se não tivesse dormido nada. Papéis e pastas espalhados pela ilha de mármore junto com uma caneca fumegante de café que ele tinha preparado, para ela. Não para ele. Ele olhou para cima instantaneamente. Como você está se sentindo? Harper deu de ombros, puxando o cobertor mais apertado em volta dos ombros. Como se alguém tivesse raspado meu interior com uma colher. Um fantasma de sorriso tocou os lábios dele. Você está com uma aparência melhor. Ela levantou uma sobrancelha. Isso é melhor. É, ele disse suavemente. Porque ontem você parecia derrotada. E hoje você parece que está se levantando de novo. Harper engoliu seco, garganta apertada. Ninguém nunca tinha notado a diferença. A senhora Alden apareceu com uma sacola pequena. Senhor Vale disse que você precisava de roupas limpas, querida. Eu adivinhei seu tamanho. Harper piscou, atordoada. Dentro tinha jeans, suéteres macios, meias quentes e um casaco creme simples. Bonito. Discreto. Nada chamativo. Mas parecia ser vista. Depois de um banho quente, Harper vestiu as roupas. A mulher no espelho não parecia poderosa, mas também não parecia quebrada. Parecia viva. Ela voltou para a sala onde Grayson estava revisando documentos. Eu não sei mais quem eu sou, ela sussurrou. Ele olhou para cima, olhos firmes. Você é a Harper Ellington. A garota que sobreviveu a tudo que a vida jogou nela. A garota que ajudou estranhos antes de ajudar a si mesma. A garota que merece mais do que essa cidade já deu para ela. A garganta dela apertou. Grayson,
Tudo é tão grande. Grande demais. Eu não sei como lutar contra pessoas como a Sloa. Não sei como lutar contra o Calum. Eles têm tudo. Poder, dinheiro, conexões. Grayson fechou a pasta e caminhou em direção a ela. Eles têm poder, ele disse. Mas não têm a verdade. E não têm a mim. Ela olhou para cima, olhos brilhando. Por que você está me ajudando? Depois de todos esses anos. Grayson exalou devagar. Porque uma vez, quando eu era uma pessoa diferente no mundo diferente, você me salvou. Você não sabia na época, mas salvou. Ela franziu a testa. Grayson, eu não lembro. Você não deveria lembrar, ele disse gentilmente. Você tinha 11 anos. Eu tinha 14. Não importa agora. O que importa é que você não está sozinha. Harper sentiu algo quente florescer no peito. Algo que ela não sentia desde antes do Calum. Esperança. Grayson segurou o olhar dela. Nós vamos limpar seu nome. Vamos expor o que a Sloan fez. E vamos descobrir a verdade sobre esse bebê. A respiração da Harper prendeu. E se a verdade for pior que a mentira? Então nós enfrentamos, Grayson disse. Juntos. Antes que Harper pudesse responder, o elevador da cobertura tocou do lobby privado. 3 toques suaves que não pertenciam a moradores ou funcionários. A expressão do Grayson escureceu. Ele deu um passo na frente dela, instinto protetor ativando instantaneamente. Alguém estava subindo. Alguém que passou pela segurança. Alguém que usou um código que só um punhado de pessoas em Nova York possuía. Harper sussurrou. Grayson, quem tem acesso ao seu elevador privado? Ele encarou a porta, voz caindo para um murmúrio perigoso. Só uma pessoa. O homem saindo do elevador privado não era um estranho. Era Calum Rhodes. Terno caro, sapatos polidos, ego primeiro. Ele entrou na cobertura como se ainda fosse dono de cada ambiente que pisava. Como se o mundo fosse apenas um palco para a importância dele. Os olhos dele varreram o espaço. Então pousaram na Harper. E ele sorriu. Aquele sorriso. Olha só quem está aqui, ele disse. Você causou uma bela confusão, não foi? Harper enrijeceu. Grayson se moveu instintivamente na frente dela, bloqueando o caminho do Calum. Você não é bem-vindo aqui. Calum zombou. Grayson, sai da frente. Isso é entre minha ex-mulher e eu. Ele levantou a voz levemente para efeito dramático. Eu vim oferecer para Harper uma chance de consertar a situação antes que ela destrua o pouco que resta da reputação dela. Harper sentiu um frio deslizar pela coluna. Do que você está falando? Calum sacou uma pilha fina de papéis, acenando casualmente. Uma declaração pública. Você vai assinar. Diz que você sofreu um colapso psicológico, pegou o bebê durante um episódio delirante e que está profundamente arrependida. Os detetives lá embaixo estão mais que prontos para te escoltar para uma avaliação psiquiátrica. Mas assina isso e eu consigo reduzir o dano. A respiração da Harper prendeu. Calum sempre fazia isso. Oferecia crueldade como se fosse bondade. Mas Grayson deu um passo à frente, a voz como aço. Ela não vai assinar nada. Calum riu triunfante. Você acha que pode proteger ela? A polícia acredita na minha história. O hospital acredita na minha história. Todo mundo acredita na minha história. Grayson disse friamente. Não por muito tempo. Calum levantou uma sobrancelha. E por que seria? Grayson acenou para a janela atrás dele. Calum virou, irritado, e congelou. Do outro lado da rua, 3 arranha-céus exibiam outdoors digitais massivos. Cada tela exibia a mesma manchete escrita em letras brancas e grossas sobre fundo vermelho. Última hora. Rhodes Industries sob investigação por adulteração de provas. Hospital confirma violação de dados conectada a Sloan Winslow. A cor sumiu do rosto do Calum. Harper apertou o peito. Grayson, o que você fez? Grayson não tirou os olhos do Calum. Eu disse a verdade. E disse mais alto que eles. A voz do Calum rachou. Você não tem autoridade. Eu possuo 30% da sua empresa, Grayson disse calmamente. Você esqueceu disso. Eu tenho comprado ações silenciosamente há meses. E no momento que a Sloan tocou na Harper, eu me certifiquei de que o mundo visse exatamente quem são os criminosos nessa situação. Calum tropeçou para trás. Grayson, você não entende. Isso vai arruinar tudo. Esse, Grayson disse, é o objetivo. O som de notificações zumbiu pelo telefone do Calum como vespas irritadas. Ele olhou para baixo, membros do conselho, investidores, jornalistas, até contatos do governo.
O mundo estava se fechando rápido. Harper deu um passo à frente. Não se escondendo, não tremendo, mas de pé. Alta. Você mentiu sobre mim, ela disse suavemente. Você deixou eles me difamarem. Você tentou destruir minha vida porque era mais fácil do que admitir a verdade. Calum engoliu. Harper, escuta. Não. A voz dela estava firme. Você escuta. Seja lá o que acontecer agora, você conquistou. Antes que Calum pudesse responder, o interfone da cobertura tocou de novo. Senhor Vale, o porteiro disse nervosamente. Investigadores federais estão a caminho. Dizem que é sobre o Sr. Rhodes e a senhorita Winslow. Calum girou em direção ao elevador, pânico subindo pela garganta. Eles não podem me prender, ele sussurrou. Eles não ousariam. Grayson cruzou os braços. Calum, eles não estão aqui por ela. Harper exalou trêmula. Mas dessa vez não era medo. Era alívio. O elevador tocou. As portas deslizaram abertas. Agentes federais saíram. E as primeiras palavras que disseram foram: Calum Rhodes, você precisa vir conosco. Os olhos do Calum saltaram para Harper. Se você fizer isso, ele sibilou, vai se arrepender. Harper encontrou o olhar dele com força silenciosa. Eu já me arrependi de ter te amado. Os agentes seguraram os braços dele. Enquanto levavam ele embora, Calum gritou o nome da Sloa. Desesperado. Traído. Mas Sloa não estava vindo. Ela tinha o próprio acerto de contas chegando. Os dias que se seguiram pareciam irreais. Como se Harper estivesse caminhando através de uma vida que nunca imaginou que pudesse existir. A polícia limpou ela de todas as acusações. O hospital emitiu um pedido público de desculpas transmitido publicamente. A verdade se espalhou pela cidade mais rápido que as mentiras jamais conseguiram. Harper Ellington era inocente. Ela tinha sido usada, manipulada, jogada no caos por pessoas que achavam que ela não tinha poder. Mas Harper não era impotente. Não mais. Grayson se certificou disso. A mãe biológica do bebê, uma empregada doméstica indocumentada que tinha sido silenciada pela Sloan, foi encontrada através da investigação. Quando Harper colocou o bebê de volta nos braços trêmulos da mulher, não tinha câmeras. Sem imprensa. Sem aplausos. Só um momento silencioso entre duas mães que tinham sobrevivido a algo brutal. A mulher chorou no ombro da Harper, agradecendo em inglês quebrado. Harper a segurou firmemente, dizendo que ela também merecia segurança. O mundo via Harper como frágil. Mas ali de pé, ela nunca tinha se sentido mais forte. Então veio a coletiva de imprensa. Grayson não queria que ela falasse se não estivesse pronta. Mas Harper insistiu. Ela entrou no palco usando o casaco creme simples que a senhora Alden comprou para ela. Cabelo preso, rosto natural, sem glamour, sem flash. Só verdade. Microfones clicaram. Câmeras piscaram. Harper se aproximou do pódio, mãos firmes. Eu não estou aqui porque sou uma vítima, ela começou. Estou aqui porque sobrevivi a pessoas que acharam que podiam me quebrar. A voz dela atravessou a sala. Suave, firme, mas inabalável. Ela falou de medo, injustiça, traição. Mas também de estranhos que ajudaram. A bondade que ela não esperava. A força que não sabia que possuía. Ela não mencionou o nome do Calum. Não mencionou a Sloa. Não precisava. O mundo já sabia. Depois da conferência, Grayson a guiou para os bastidores, a mão pairando perto das costas dela. Gentil. Cuidadosa. Nunca presumindo. Você foi incrível, ele disse. Harper riu suavemente. Quase vomitei. Eu percebi, ele provocou. Mas você não vomitou. Pela primeira vez em muito tempo, Harper sorriu sem forçar. O caos se acalmou. A cidade seguiu em frente. E Harper começou a curar. Dias viraram semanas. Grayson fez espaço para ela sem nunca pedir nada em troca. Ajudou ela a encontrar um advogado para reconstruir a carreira. Apresentou ela a uma ONG que contratou ela como defensora de pacientes, valorizando a empatia dela de formas que ninguém nunca tinha valorizado. Harper encontrou alegria em ajudar pessoas de novo. Encontrou propósito. Mas outra coisa cresceu também. Silenciosamente. Devagar. Como primavera se infiltrando no inverno. Toda vez que Grayson olhava para ela, algo quente bruxuleava nos olhos dele. Algo que Harper nunca tinha visto direcionado a ela com sinceridade, admiração, respeito, cuidado. Uma noite, eles ficaram no terraço com vista para Manhattan. A cidade brilhava como diamantes espalhados. O cabelo da Harper voava gentilmente na brisa fria. Sabe, ela murmurou,
Eu nunca pensei que teria outra chance. Na vida. Em qualquer coisa. Grayson virou para ela. Todo mundo merece uma segunda chance, Harper. Ela olhou para cima. E você? A respiração dele prendeu. Eu não sei se mereço. Mas eu quero. Silêncio. Suave. Carregado. Ele estendeu a mão devagar, dando a ela todas as chances de recuar. Ela não recuou. Os dedos deles entrelaçaram, encaixando como se tivessem esperado anos para se encontrar de novo. A voz da Harper mal passava de um sussurro. Então, o que acontece agora? Grayson sorriu. Silencioso. Genuíno. Cheio de algo que ela finalmente reconheceu como esperança. Agora, ele disse, puxando ela gentilmente para os braços dele, agora nós começamos a viver. Mas justo quando Harper se inclinava para ele, a porta do terraço se abriu. A senhora Alden saiu, sem fôlego. Senhor Vale, Harper, tem algo que vocês precisam ver. Eles viraram. É sobre a Sloa. Harper e Grayson seguiram a senhora Alden de volta para dentro, os passos acelerando quando perceberam a urgência na voz dela. A governanta segurava um tablet nas mãos tremendo. Está nas notícias, ela disse. Acharam ela. Grayson pegou o tablet e apertou play. A transmissão ao vivo preencheu a tela. Um SUV de luxo familiar estava barricado numa rua silenciosa em Tribeca. Sirenes vermelhas e azuis ricocheteavam na superfície polida. Repórteres se aglomeravam ao redor. Policiais se moviam cautelosamente. E dentro do veículo, cabelo desgrenhado, olhos selvagens, estava Sloan Winslow. A respiração da Harper prendeu. O quê? O que ela está fazendo? A repórter narrava ofegante. Sloan Winslow se barricou no carro por quase uma hora depois que autoridades tentaram trazê-la para interrogatório. Fontes dizem que ela se recusa a cooperar e está exigindo falar com Callum Rhodes, que foi levado sob custódia federal no início dessa semana. Harper sentiu o frio viajar pela espinha. Mesmo através de uma tela, Sloan irradiava perigo. Estava se desmoronando. Descontrolada. Desequilibrada. Imprevisível. Grayson desligou o volume. Ela está perdendo o controle. E pessoas desesperadas tomam decisões imprudentes. Harper engoliu. Você acha que ela vai falar? Ela já falou, Grayson disse. Tudo está apontando de volta para ela. Adulteração de registros hospitalares, manipulação de funcionários, orquestração da troca do bebê. Ela está encurralada e sabe que a única saída é derrubar todo mundo junto. Harper se abraçou, de repente com frio. Ela vai me culpar. Eu sei disso. A senhora Alden tocou a mão da Harper gentilmente. Querida, ela já tentou isso. E falhou. Grayson concordou. A diferença agora é que o mundo está assistindo ela desmoronar. Mas Harper não estava tranquila. Ela tinha visto a crueldade da Sloan de perto. Sabia que quando alguém não tinha mais nada a perder, frequentemente atacavam mais fundo. Nesse momento, o telefone do Grayson vibrou no balcão. Ele olhou. E a expressão dele endureceu instantaneamente. É o FBI. Harper se aproximou. O que eles querem? Ele atendeu. Vale falando. Uma voz severa respondeu. Senhor Vale, Sloan Winslow acabou de solicitar fazer uma declaração formal. Mas ela se recusa a falar a menos que Harper Ellington esteja presente. Harper congelou. O agente continuou. Ela tem informações que vão mudar tudo. Mas não vai dizer uma palavra a menos que Harper vá até a delegacia. Ela está exigindo isso. O estômago da Harper revirou. Isso é insano. Eu não vou perto dela. Eu concordo, Grayson disse. Ela está instável. Mas as próximas palavras do agente mudaram o ar completamente. Senhor Vale, ela ameaçou liberar documentos médicos privados e provas seladas se não concordarmos. Ela está encurralada. Não dá para saber o que ela vai fazer. Harper recuou do balcão. Não. Eu não posso. Não consigo sentar numa sala com ela. A linha crepitou. Não sabemos o motivo, mas ela insiste que é algo que só você pode confirmar. Harper enterrou o rosto nas mãos. Isso é a Sloan. Grayson murmurou, andando de um lado para o outro. Ela está te incriminando. Essa história inteira tem as digitais dela por toda parte. Lágrimas encheram os olhos da Harper. E se ela revelar algo que vira tudo de cabeça para baixo de novo? Eu acabei de recuperar minha vida. Grayson parou de andar e se agachou na frente dela. Se ela tentar, nós lidamos com isso. Você não está mais sozinha. Ela respirou fundo e trêmulo, se ancorando na firmeza dele.
Então assentiu. Ok. Eu vou. Grayson desmutou a chamada. Estamos a caminho. Enquanto desligava, a senhora Alden sussurrou. Criança, você tem certeza? Harper endireitou os ombros. Sim. Estou cansada de fugir. Grayson pegou o casaco, então gentilmente envolveu o casaco creme da Harper em volta dos ombros dela. Juntos, eles se dirigiram ao elevador. Mas justo antes das portas fecharem, o telefone da Harper vibrou. Número desconhecido. Uma mensagem. Você acha que sabe a verdade, mas não sabe o que ela tirou de você. O sangue da Harper congelou. A delegacia parecia mais fria que a noite de inverno lá fora. Luzes fluorescentes zumbiam no alto, lavando tudo num brilho duro e estéril. Harper ficou ao lado do Grayson enquanto policiais os guiavam através de um labirinto de corredores, cada passo ecoando nos pisos de concreto. Ela apertou as mangas do casaco creme, tentando estabilizar o tremor nas mãos. No fim do corredor, atrás de uma janela de vidro grosso, Sloan Winslow sentava numa sala de interrogatório. Ela não parecia com a socialite polida que a cidade uma vez admirou. O cabelo estava emaranhado, rímel escorrido nas bochechas, a blusa de grife toda amarrotada e manchada. Mas os olhos, afiados e calculistas, ainda carregavam o mesmo veneno. No momento que ela viu Harper através do vidro, Sloan sorriu. Por que ela parece orgulhosa? Harper sussurrou. Porque ela acha que está prestes a ganhar alguma coisa. Grayson murmurou. Não vamos dar essa satisfação para ela. Um agente do FBI abriu a porta. Senhorita Ellington, Sr. Vale, obrigado por virem. A Sloan se recusa a falar a menos que a senhorita Ellington sente na frente dela. Vamos monitorar tudo de fora. Harper hesitou. Eu tenho que ficar sozinha com ela. Não, Grayson disse firmemente. Eu fico com você. O agente concordou. Tudo bem. Vamos começar. Harper entrou primeiro na sala de interrogatório. O cheiro de café barato e poeira queimada pairava no ar. Sloan se recostou na cadeira, batendo as unhas na mesa de metal. Bem, Sloan zombou. A famíliazinha feliz chegou. Harper sentou, pulso acelerado. Grayson se posicionou ao lado dela, braços cruzados, postura irradiando autoridade. Corta o teatrinho, Grayson disse friamente. Fala o que precisa falar. Os olhos da Sloan escureceram. Você acha que me expor conserta o que ela fez? Harper enrijeceu. O que eu fiz? Sloan se inclinou para frente. Você arruinou tudo no dia que conheceu o Calum. Sabe quanto eu trabalhei para construir nossa vida? E então uma mulher sem nada aparece e tira tudo que eu construí. A voz da Harper mal se sustentava. Você pegou meu bebê. Eu salvei seu bebê. Sloan estourou. Você nunca deveria criar uma criança. Você desmorona com tudo. O Calum sabia disso. O hospital sabia disso. Você era uma ameaça pro bebê. Eu fiz o que precisava ser feito. Harper balançou a cabeça, lágrimas enchendo os olhos. Você roubou ele porque seu próprio bebê não sobreviveu. As palavras acertaram como um tapa. A fachada da Sloan rachou. Ele era meu. Era para ser meu. Tudo era para ser perfeito. Grayson se moveu na frente da Harper. Se entrega, Sloan. Isso acaba agora. Sloan olhou pro bebê da Harper, o bebê dela, a expressão se retorcendo com algo desesperado e perigoso. Me dá ele de volta, ela sussurrou. Harper, devolve ele. Ele estava mais seguro comigo. Os braços da Harper apertaram instintivamente. Ele é meu filho. Sloan deu um passo à frente. A segurança ficou tensa. Grayson levantou a mão em aviso. Sloan, para. Mas os olhos da Sloan estavam fixos na Harper. Selvagens. Implorando. Quebrados. Só devolve ele, ela murmurou. Por favor. Ele era a última peça que me restava. O coração da Harper partiu. Não com simpatia, mas com a realização de que Sloan estava realmente perdida. Engolida pelas mentiras que criou. Sinto muito, Harper disse suavemente. Mas ele nunca foi seu. Sloan congelou. E então uma sirene de polícia soou na distância. A cabeça da Sloan girou pro som. A voz dela despedaçou. Você chamou eles. Grayson deu um passo à frente. Acabou. Sloan respirou fundo. Então virou e correu mais fundo pro depósito. Vai. Grayson ordenou para a equipe. Os guardas dispararam atrás dela. Harper apertou o filho, peito arfando. Grayson segurou a mão dela. Fica comigo. Mas de algum lugar dentro do depósito,
Um grito explodiu. Ela está indo pro rio. O sangue da Harper congelou. A última rota de fuga da Sloan. E a última chance dela de destruir tudo. Olha só, meus amigos, se você chegou até aqui, significa que essa história tocou você em algum lugar mais profundo que a superfície. Talvez porque a vida já te machucou em lugares que ninguém consegue ver. Talvez porque, como a Harper, você já teve momentos em que achou que não era forte o suficiente, mas de algum jeito continuou. É exatamente essa beleza de ser humano. Nós quebramos, mas também nos levantamos. O filósofo estoico Marco Aurélio uma vez escreveu: o impedimento à ação faz a ação avançar. O que fica no caminho se torna o caminho. E a jornada da Harper nos lembra exatamente disso. Os obstáculos não destruíram ela. Moldaram ela em alguém mais corajosa. Alguém inteira. Se tem uma mensagem que você deve levar hoje, que seja essa. Você tem permissão para recomeçar. Você merece verdade. Você merece segurança. Você merece um amor que não te peça para encolher. Cura não é barulhenta. É escolher todo dia não dar ao seu passado o poder de definir seu futuro. Se essa história te tocou, mesmo que só um pouquinho, então fica com a gente. Curte, compartilha e se inscreve para não perder o próximo capítulo. Porque em algum lugar por aí, outro coração está esperando por uma história como essa. E você pode ser a pessoa que ajuda eles a encontrar. Sabe aquela sensação de quando você descobre que estava vivendo uma mentira? Pois é. Imagina o choque de um cara que levou a amante para a festa mais badalada de Nova York, todo cheio de si, achando que era o máximo. E de repente a ex-mulher que ele humilhou entra pela porta principal. Só que não é uma ex-mulher qualquer, não. Ela entra como a dona da porra toda. Literalmente. Dona do hotel, dona da empresa que ele estava desesperado para impressionar, dona do prédio onde ele mora. E cara, o silêncio que fez naquela sala quando todo mundo percebeu o tamanho da cagada que esse homem tinha feito. Você não vai acreditar no que aconteceu. Olha, eu preciso te contar essa história desde o começo porque cada detalhe é mais absurdo que o outro. A Flora Thorne era o tipo de mulher que a gente vê e pensa que é invisível, sabe? Aquela pessoa que faz tudo funcionar nos bastidores, mas ninguém dá valor. Ela ficava em casa cuidando de tudo enquanto o marido, o Vienne, construía a carreira de arquiteto dele. E quando eu digo que ela cuidava de tudo, eu não tô falando só de fazer comida e lavar roupa, não. A mina literalmente fazia a contabilidade da empresa dele durante 3 anos, porque eles não tinham grana para contratar um contador de verdade. Ela gerenciava a agenda dos clientes, ela dava pitaco nos projetos. Basicamente, ela era metade do sucesso daquele homem. E como é que ele agradeceu? Cara, eu nem consigo descrever o nível de desrespeito. Uma noite dessas, a Flora tinha passado 3 horas fazendo o prato favorito dele, aquele negócio chique de cordeiro com crosta de ervas e molho de vinho tinto. Ela ficou esperando ele chegar para jantar. 9 da noite passou. 10 da noite passou. Quando finalmente bateu quase 11 horas, o cara apareceu em casa. E sabe o que ele fez? Nem olhou para a comida. Jogou a maleta no sofá e mandou ela sentar porque precisavam conversar. Conversar, né? Mentira. O que ele fez foi jogar um envelope em cima da mesa. Papéis de divórcio. Assim, do nada. 5 anos de casamento jogados fora que nem lixo na calçada. E o cara ainda teve a audácia de transferir $50.000 pra conta dela. Tipo assim, toma aí sua gorjeta e vaza. Deixou ela ficar com o carro velho, mas queria ela fora do apartamento até o dia seguinte de manhã. Cara, a frieza desse homem. Eu até agora tô processando. A Flora tentou argumentar, né? Óbvio. Ela falou que tinha ajudado a construir a empresa dele, que tinha feito a contabilidade durante anos. E sabe o que o Vienne respondeu? Que ela era só uma secretária. Disse que ela não combinava mais com o mundo dele porque agora ele estava fechando contratos milionários, conhecendo bilionários, e voltava para casa e encontrava uma bibliotecária. Aí você pensa que a história não pode piorar, né? Pode sim. Porque de repente a porta do apartamento abre de novo, e entra uma mulher loira, alta, vestida com um Versace vermelho que custava mais que o carro da Flora. Era a Bella, a assistente executiva dele, aquela que tinha sido contratada há 4 meses. A Flora ficou em choque porque a mina tinha a chave do apartamento. Chave. O Vienne nem teve vergonha na cara, admitiu na lata que a Bella já tinha chave havia semanas, só estavam esperando os papéis do divórcio ficarem prontos para não magoar os sentimentos da Flora. Magoar os sentimentos? Cara, isso é psicopatia pura. E a Bella ainda teve a pachorra de zoar a Flora, falando que ela se vestia como se comprasse roupa em brechó, perguntando como o Vienne não morria de vergonha de levar ela para os eventos. Só que o Vienne nunca levou ela para evento nenhum. Ele deixava ela em casa mesmo.
Aí ele olhou para Flora e mandou ela assinar logo os papéis, não fazer bagunça, porque ela não tinha grana para pagar um advogado que pudesse enfrentar o time dele. E disse ainda, olha que amor, que ela devia pegar os 50 mil, voltar para a cidadezinha no interior de Ohio de onde ela veio, e achar um mecânico legal para casar. Agora, aqui é onde a história vira, porque a Flora fez uma coisa que ninguém esperava. Ela ficou de pé. Os ombros dela, que normalmente ficavam meio caídos, de repente ficaram retos. A mão dela parou de tremer. Ela pegou a caneta, virou para a última página do contrato e assinou. Só isso. Flora. Sem sobrenome. E quando ela se levantou da cadeira, tinha alguma coisa diferente nela. A voz dela mudou. Ficou mais grave, mais firme. Ela olhou para o Vienne e falou: Você tá certo, Vienne. Eu não caibo no seu mundo. E assinou. Aí ela foi embora. Não pegou nada. Não pegou as chaves do carro. Não pegou bolsa. Simplesmente virou as costas e foi em direção à porta. O Vienne até ficou meio sem graça. Sei lá, alguma coisa deve ter mexido com ele porque ele gritou: Espera, pra onde você vai? Tá chovendo, você não pode ir a pé. E a Flora, cara, a Flora parou na porta, olhou pra trás e falou com uma calma assustadora: Não se preocupa comigo, Vienne. Eu só vou voltar pro lugar de onde eu vim. Aproveita o apartamento. Espero que valha a pena o que você acabou de perder. E ela saiu. A Bella começou a rir. Chamou ela de patética. Disse que finalmente eles podiam respirar no apartamento sem sentir cheiro de produtos de limpeza. O Vienne concordou, mas ficou olhando para a porta fechada um segundo a mais do que devia. Ele tentou esquecer. Afinal, ele tinha uma reunião importante com o conselho do Sterling Group mês que vem. Ele ia ser rei. Não precisava de uma esposa que vivia feito camponesa atrapalhando. Só que 3 meses depois, a coisa começou a desandar. O Vienne bateu com o punho na mesa de vidro do escritório dele, gritando: Como assim as projeções tão erradas? O novo contador dele, um cara nervoso chamado Gary, ajeitou os óculos e explicou que não conseguia encontrar os modelos antigos. O jeito que a contabilidade era feita antes tinha uns ajustes para brechas fiscais que ele não conseguia replicar. Eles estavam sangrando dinheiro no departamento de logística. E o Vienne gritou: Então conserta, é para isso que eu te pago. Mas não era só o contador que estava dando problema. Era tudo. Desde que a Flora saiu, parecia que a máquina invisível que fazia a Thorn Architecture funcionar começou a ranger e fazer barulhos estranhos. O Vienne não tinha percebido, mas a Flora não só fazia a contabilidade, ela tinha um talento quase sobrenatural para prever tendências de mercado e ajustar os custos fixos de acordo. Sem os ajustes noturnos que ela fazia, os custos estavam explodindo. E a Bella? A Bella era outra história. Ela entrou no escritório dele sem bater, segurando uma pilha de revistas. Eu preciso do seu cartão de crédito. A florista da festa de noivado disse que o cartão foi recusado. Eu estourei ele no sinal da casa em Hamptons que você queria. O Vienne esfregou as têmporas. Bella, a gente não pode fazer com orquídeas em vez de rosas brancas importadas? E a Bella olhou para ele com ódio. Orquídea é pra gente pobre, Vienne. Essa é nossa festa de noivado. É também o evento do ano para networking. Você disse que todo mundo importante ia estar lá. Vai estar, o Vienne suspirou. A gente tá fazendo no Hotel Pierre, tá me custando uma fortuna. Ótimo! A Bella deu um beijinho na bochecha dele, conferindo o reflexo dela na janela. Ah, e você soube? O Sterling Group vai mandar um representante para a festa. Não é só um advogado não, é alguém do círculo interno. O Vienne sentou ereto na cadeira, o estresse financeiro momentaneamente esquecido. O Sterling Group era tipo a baleia branca do mundo dos negócios, um conglomerado privado que valia bilhões, envolvido em imóveis, tecnologia, transporte marítimo. Eles eram notoriamente secretos. Se o Vienne conseguisse fechar um contrato com eles, os problemas de dinheiro iam evaporar. Ele ia ser intocável. Tem certeza? Ele perguntou. Tenho. A Bella sorriu. O RSVP chegou hoje de manhã, assinado pelo escritório do CEO. Eles vão te avaliar, Vienne. É agora. O Vienne levantou e foi até a janela, olhando o horizonte de Manhattan. Se a gente fechar com a Sterling, nenhum desses erros de contabilidade vai importar. A gente vai estar feito pro resto da vida. E pensar que... A Bella riu. A Flora provavelmente ia servir canapés congelados para eles e aparecer de cardigan. O Vienne riu também. Meu Deus, nem me lembra. Eu não tenho notícia dela desde aquela noite. Acho que ela tá trabalhando num restaurante qualquer em Ohio.
Enquanto isso, do outro lado da cidade, a uns 5 quilômetros de distância no Upper East Side, numa cobertura que fazia o apartamento do Vienne parecer um armário de vassoura, uma mulher estava na varanda com vista para o Central Park. Ela não estava usando um vestido cinza de algodão. Ela estava usando um hobby de seda que custava $2.000. O cabelo dela, que antes era sem graça e preso, agora era um castanho brilhante caindo em ondas pelas costas. Senhorita Sterling, um mordomo disse baixinho, aparecendo no terraço. Seu chá. A Flora se virou. A submissão tinha sumido dos olhos dela, substituída por uma firmeza que tinha ficado adormecida por 5 anos. Obrigada, Alfred. A equipe preparou os arquivos de aquisição da Thorne Architecture, Alfred continuou. E o RSVP para o noivado do Sr. Thorne foi enviado. A Flora tomou um gole do chá. Excelente. Ele aceitou? Aceitou. Ele acredita que um representante vai oferecer uma parceria para ele. A Flora sorriu. Não era um sorriso bonito, não. Ele tá certo. Um representante vai. Mas a gente não vai oferecer parceria, Alfred. A gente vai oferecer uma aquisição hostil. O Alfred hesitou. Senhorita Flora, se me permite perguntar, por que a senhora escondeu por 5 anos? A senhora é a única herdeira da fortuna Sterling. Podia ter comprado e vendido ele uma dúzia de vezes. A Flora olhou para a cidade. Porque eu queria ser amada pelo que eu sou, Alfred. Não pelo dinheiro, não pelo sobrenome. Eu queria ver se um homem conseguiria amar a Flora, a garota simples que gosta de cozinhar e ler. Eu dei tudo pro Vienne, meu coração, meu apoio, meus conselhos secretos que fizeram a carreira dele. E ele me jogou fora porque eu não era chamativa o suficiente. Ela colocou a xícara na mesa com um tilim afiado. Ele quer ostentação, ele quer status. Eu vou mostrar pra ele o que é status de verdade. Fala pro estilista trazer o vestido vermelho, Alfred, o Dior sob medida, e o conjunto de esmeraldas do cofre. As esmeraldas Romanoff, senhora? Isso mesmo, a Flora disse. Ele gosta de coisas chamativas. Vamos cegar ele. O salão de festas do Hotel Pierre estava pingando cristais e flores caríssimas. O Vienne ficou parado na entrada, taça de champanhe na mão, suando um pouco no smoking. A Bella estava do lado dele, posando para os fotógrafos num vestido decotado demais e cheio de paetês. Relaxa, Vienne, a Bella sussurrou. Você tá tenso. O representante da Sterling ainda não chegou. O Vienne chiou. Todo mundo já chegou. Se eles nos derem um bolo, eles não vão dar bolo. A gente é o casal mais quente de Nova York, a Bella disse com vaidade. Nesse momento, a música parou. A conversa no salão parou de repente, começando das portas e se espalhando para dentro tipo uma onda. O Vienne se virou para a entrada. É eles! As portas duplas pesadas se abriram. Não era um executivo de terno que entrou. Uma mulher atravessou as portas. A iluminação do salão parecia gravitar em direção a ela. Ela estava usando um vestido de veludo vermelho sangue que abraçava curvas que o Vienne não lembrava de existirem. O vestido tinha uma fenda que ia até a coxa, revelando saltos que pareciam feitos de vidro. No pescoço dela tinha um colar de esmeraldas tão grandes e escuras que pareciam pedaços do chão de uma floresta, cercadas por diamantes que brilhavam tipo luzes estroboscópicas. Ela andava com a graciosidade de um predador, cabeça erguida, flanqueada por 4 seguranças que pareciam forças especiais. O Vienne apertou os olhos. A mulher parecia familiar, o formato dos olhos dela, o jeito que ela segurava o queixo, mas a aura estava errada. Essa mulher irradiava poder. Ela irradiava bilhões. A Bella puxou o ar, o aperto no braço do Vienne ficando tão forte que as unhas dela cravaram. Quem é essa? A mulher parou no topo da pequena escadaria que descia para o salão de dança. Ela escaneou o salão, o olhar dela pousando diretamente no Vienne. Ela sorriu. Meu Deus! O Vienne sussurrou, a taça de champanhe escorregando dos dedos dele e se estilhaçando no chão. Flora! O vidro estilhaçado da taça de champanhe esmagou debaixo dos sapatos caros do smoking do Vienne, mas ele nem percebeu. O som da festa tinha se dissolvido num zumbido baixo de sussurros. É a ex-mulher dele? Não, não pode ser. O Thorne disse que ela era ninguém. Olha aquelas esmeraldas, são nível de leilão. Aquilo é dinheiro velho. A Flora desceu o último degrau da escada de mármore. A multidão, um mar da elite de Nova York, gerentes de fundos hedge, magnatas da tecnologia, socialites, se abriu para ela tipo o mar vermelho. Ela não olhou para eles. Os olhos dela estavam travados no Vienne. A Bella se recuperou do choque primeiro. O ciúme quente e feio arranhou a garganta dela.
Ela viu o jeito que o Vian estava olhando para Flora, com uma mistura de desejo e confusão aterrorizada. A Bella não aguentava aquele olhar. Ela marchou para frente, os saltos dela batendo agressivamente no chão de parquete, arrastando o Vian com ela. O que você pensa que está fazendo? A Bella chiou, a voz dela estridente o suficiente para cortar os murmúrios da multidão. Ela entrou no caminho da Flora, cruzando os braços no peito. Isso aqui é um evento privado, Flora. A entrada da equipe de serviço é lá atrás. Ou você veio implorar por mais dinheiro? Os 50 mil já acabaram? A Flora parou. Ela ficava uns bons 8 centímetros mais alta que a Bella nos saltos. Ela olhou para baixo para a amante com uma expressão de diversão moderada, tipo se tivesse assistindo uma criança fazendo birra no supermercado. Oi, Bella, a Flora disse. A voz dela era suave, culta, e carregava sem esforço. E oi, Vian. Você tá suado. O Vian engoliu seco, encontrando a voz. Ele tentou convocar a arrogância que normalmente o alimentava, mas ela piscou e morreu diante da transformação dela. Flora, como você entrou aqui? A segurança é apertada. E de onde você tirou esse vestido? Alugou? Ele riu nervosamente, olhando para os convidados em busca de validação. Ela é minha ex-mulher, pessoal. Tá tendo dificuldade de seguir em frente. Acho que ela gastou o acordo do divórcio numa fantasia para invadir a festa. Algumas pessoas riram desconfortavelmente, mas a maioria permaneceu em silêncio, sentindo a mudança de poder. A Flora nem piscou. Ela estendeu a mão, passando pelo ombro do Vian, e pegou uma taça de champanhe vintage da bandeja de um garçom que passava. Invadir. A Flora tomou um gole lento, os diamantes no pulso dela captando a luz do lustre, cegando a Bella por um segundo. Essa é uma palavra interessante, Vian. Geralmente você não pode invadir uma festa quando você é o motivo da festa estar acontecendo. Do que você tá falando? O Vian soltou furioso. Essa festa é pro meu noivado e pro representante do Sterling Group. Você não é nenhum dos dois. Você é uma distração. Agora, por favor, saia antes que eu peça pra segurança te escoltar pra fora. Vai ser constrangedor pra você. Constrangedor? A Flora inclinou a cabeça. Você lembra da última vez que a gente ficou num salão assim, Vian? 5 anos atrás? A gente estava num evento da Associação de Arquitetura. Você estava usando um terno alugado. Eu estava usando um vestido que eu mesma costurei. Você estava tremendo porque tinha tanto medo de falar com os investidores. Eu segurei sua mão. Eu disse que você era brilhante. Eu te levei até eles e te apresentei. O Vian estremeceu. A lembrança bateu forte nele. Isso é história antiga. Eu me fiz sozinho. Você se fez sozinho. A Flora repetiu, a voz dela endurecendo. Com minha estratégia, com minhas economias, com meu trabalho emocional. E quando você finalmente chegou no topo, ou pensou que chegou, você decidiu que eu era só uma despesa fixa que você podia cortar para aumentar suas margens de lucro. A Bella entrou, sentindo que o Vian estava perdendo terreno. Ah, poupa a gente da historinha triste. Você era uma dona de casa entediante, Flora. O Vian precisava de uma mulher que pudesse ficar do lado dele nos holofotes, não alguém que se esconde na cozinha. Olha você, fantasiada. Você é patética. A Bella se virou para o segurança mais próximo, um cara corpulento chamado Frank, que trabalhava na porta do Hotel Pierre havia 20 anos. Você, segurança! A Bella gritou, apontando o dedo com unha feita para o rosto da Flora. Remova essa mulher imediatamente. Ela está invadindo. O salão ficou em silêncio mortal. Todo mundo olhou para o Frank. O Frank olhou para Bella, depois olhou para o Vian. Finalmente, olhou para Flora. Ele não se moveu em direção à Flora. Em vez disso, ele inclinou a cabeça respeitosamente. Boa noite, senhora. O Frank disse para Flora. É bom vê-la novamente. Devo mandar trazer o carro para frente? Ou a senhora vai ficar? O queixo da Bella caiu. O quê? Você me ouviu? Eu disse. Joga ela para fora. Eu sou a anfitriã. A Flora sorriu um sorriso frio e afiado que não chegou aos olhos. Na verdade, Bella, a Flora disse, dando um passo para frente. O perfume dela, uma mistura customizada de jasmim e oud, sobrepujando o cheiro de baunilha barata da Bella. Você não é a anfitriã, você é uma convidada. Uma convidada que atualmente está bebendo meu vinho, ficando no meu hotel e gritando com meu funcionário. O Vian deu um passo para trás, o sangue sumindo do rosto dele. Seu hotel. A Flora se virou para a multidão, erguendo a voz apenas o suficiente para ser ouvida nos fundos do salão. Vocês ficaram a noite toda esperando pelo representante do Sterling Group, não foi, Vian? Sim, o Vian sussurrou. Bem, a Flora abriu os braços, o veludo vermelho do vestido ondulando tipo fogo líquido.
Eu peço desculpas pela demora. O trânsito vindo do Upper East Side estava terrível. Ela travou os olhos no ex-marido. Eu sou a representante, Vienne. Eu sou Flora Sterling, única herdeira do Império Sterling Group. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se o oxigênio tivesse sido sugado para fora do salão. O Vienne sentiu os joelhos bambearem. Ele esticou a mão para se apoiar numa mesa alta. Sterling, Flora Sterling. Não, o Vienne gaguejou, o cérebro dele dando curto-circuito. Não, isso é impossível. Seu nome de solteira é Smith. Flora Smith. Eu vi sua certidão de nascimento. Eu vi suas declarações de imposto. Smith é o nome do lado da minha mãe, a Flora disse, a voz dela pingando desdém. O nome que eu usei quando eu queria ser normal, quando eu fugi do legado da minha família porque eu queria encontrar algo real. Eu queria ver se conseguia construir uma vida baseada no amor, não no patrimônio líquido. Ela deu um passo em direção a ele, e pela primeira vez na vida, o Vienne se sentiu pequeno. Eu contratei um falsificador para os documentos, Vienne. Me custou $500. Você nunca olhou com atenção suficiente para perceber as inconsistências. Você nunca olhou com atenção para mim. Um homem de terno cinza elegante saiu da multidão. Era o Marcus Vane, o maior rival do Vienne no mundo da arquitetura. O Marcus estava sorrindo, segurando um copo de uísque. Eu tentei te avisar, Thorne. O Marcus gritou, quebrando a tensão com uma risada. Eu te disse 3 anos atrás que sua esposa tinha um entendimento surpreendente de leis de zoneamento internacional, o tipo que você só aprende se seu pai é dono de metade da Europa. Mas você estava ocupado demais olhando para sua secretária para escutar. A multidão explodiu em murmúrios de novo, mas dessa vez o tom era diferente. Não era confusão, era julgamento. Eles estavam olhando para o Vienne Thorne, não como uma estrela em ascensão, mas como o idiota catastrófico que tinha se divorciado da mulher mais rica do salão por um caso. A Bella, percebendo que a vitória dela estava evaporando, tentou um último ataque desesperado. E daí? A Bella Ginch, ou a voz dela vacilando. E daí que ela tem dinheiro? Grande coisa. O Vienne é um arquiteto genial. O Sterling Group precisa dele. É por isso que você tá aqui, né? Você veio implorar para ele trabalhar para você. A Flora riu. Foi um som escuro e rico. Implorar? A Flora fez sinal para o garçom, que imediatamente entregou uma pasta de couro. Vamos falar de negócios, Vienne, já que é só isso que você se importa. Ela abriu a pasta. Você tá desesperado pelo contrato da Sterling, porque a Thorne Architecture tá insolvente. Você tá sangrando dinheiro. Minha equipe fez a auditoria hoje de manhã. Isso é mentira! O Vienne gritou, o suor na testa dele entregando ele. Temos problemas de fluxo de caixa, mas... Você não tem fluxo de caixa, a Flora corrigiu ele. Porque a pessoa que gerenciava seu fluxo de caixa, saiu, e você me substituiu por... Ela? Ela olhou de relance para Bella. A Flora puxou um documento da pasta. Eu não tô aqui para te oferecer uma parceria, Vienne. O Sterling Group não faz parceria com navios afundando. A gente compra eles para sucata. Ela ergueu o papel. Isso aqui é um aviso de aquisição de dívida. O banco que você deve $5 milhões, aquele que tem a hipoteca do seu prédio de escritórios e da sua cobertura. O Sterling Group comprou essa dívida ontem de manhã. O Vienne sentiu o salão girar. Você é dona da minha dívida. Eu sou dona de você, a Flora disse suavemente. Vienne, eu sou dona do prédio onde você trabalha. Eu sou dona do apartamento de onde você me expulsou. E desde hoje de manhã, eu tô cobrando um empréstimo. Ela deixou o papel cair no chão bem ao lado do copo de champanhe estilhaçado. Você tem 24 horas para pagar os 5 milhões inteiros. Se não conseguir, a Thorne Architecture vira propriedade da Sterling Industries, e eu vou desmontar ela peça por peça. Você não pode fazer isso, a Bella gritou, avançando. Isso é pessoal. Pessoal? A Flora levantou uma sobrancelha. Bella, isso é estritamente negócios. Se o Vienne fosse um CEO competente, ele teria as reservas de capital. Mas ele gastou numa casa em Hamptons. E no que mesmo? Um vestido vermelho da Versace. A Flora olhou para o vestido da Bella com pena. Que, aliás, é falsificado. A costura na barra tá toda errada. Uma onda de risada percorreu a multidão. A Bella olhou para o vestido dela, o rosto queimando de vermelho. O Vienne encarou a Flora, a mulher que ele tinha ignorado, a mulher que ele tinha silenciado, a mulher que ele tinha descartado tipo lixo. Ela estava lá, radiante, poderosa, e totalmente fora da liga dele. Flora! O Vienne engasgou, o instinto de sobrevivência dele entrando em ação. Ele empurrou a Bella para o lado, pisando no vidro para chegar mais perto da ex-mulher.
Ele colocou no rosto a cara mais charmosa e arrependida dele, aquela que ele usava com clientes bravos. Flora, espera. Olha, eu cometi um erro enorme. Eu tava estressado. Não tava pensando direito. Mas olha, a gente. Éramos uma equipe antes. A gente construiu aquela empresa juntos. Você não quer destruí-la. Você ama aquela empresa. Ele estendeu a mão para tocar o braço dela. A gente pode consertar isso. A gente pode conversar. Só nós dois. Esquece os advogados. Vamos para casa conversar. A audácia do pedido fez a multidão puxar o ar. A Flora olhou para a mão dele pairando perto do braço dela. Ela não se encolheu. Ela só olhou para ele com olhos frios como as esmeraldas no pescoço dela. Casa? Ela perguntou. Eu não tenho uma casa com você, Vienne. Você deixou isso bem claro quando me disse para ir achar um mecânico em Ohio. Ela virou as costas para ele, dispensando ele completamente. Ah, e Vienne, ela disse por cima do ombro. Minha equipe de segurança vai estar na cobertura em 1 hora para fazer um inventário. Qualquer coisa que foi comprada com fundos da empresa, incluindo as joias que a Bella tá usando, vai ser apreendida como garantia. Ela olhou para a multidão atônita, erguendo a voz. Peço desculpas pela interrupção, pessoal. Por favor, aproveitem a festa. O bar aberto é por minha conta, mas eu receio que o Sr. Thorne e sua convidada vão estar saindo agora. A Flora estalou os dedos. O Frank e 3 outros seguranças deram um passo à frente, os rostos deles sombrios. Eles flanquearam o Vienne e a Bella. Por aqui, senhor, o Frank disse, a voz dele não deixando espaço para argumentação. Flora, você não pode fazer isso! O Vienne gritou enquanto os guardas agarravam os braços dele. Eu te fiz. Você não era nada sem mim. Eu era tudo. A Flora disse baixinho para si mesma, enquanto eles o arrastavam para fora. Você que era cego demais para ver. Enquanto o Vienne e uma Bella chorando eram arrastados para fora do salão, a orquestra começou a tocar uma valsa. A multidão explodiu em aplausos, não pelo noivado, mas pela execução. A Flora ficou sozinha no centro do salão, a rainha do tabuleiro. Mas conforme a adrenalina sumia, ela sentiu uma mão no ombro dela. Ela se virou para ver um homem alto com olhos escuros e intensos, e uma mandíbula que podia cortar vidro. Ele estava usando um smoking que caía nele tipo segunda pele. Era o Liam Blackwood, CEO da Blackwood Tech e amigo de infância dela do mundo que ela tinha tentado escapar. Isso foi brutal, o Liam sorriu, entregando uma taça fresca de champanhe. Me lembra de nunca te contrariar. Ele mereceu, a Flora suspirou, a máscara escorregando apenas uma fração. Mereceu, o Liam concordou. Mas agora que você queimou o reino dele até o chão, o que você vai fazer com as cinzas? A Flora pegou o copo, os olhos dela brilhando com uma nova luz perigosa. Eu não vou deixar só em cinzas, Liam. Eu vou construir algo melhor em cima delas. E eu posso precisar de um parceiro. O Liam bateu o copo dele no dela. Achei que você nunca ia pedir. A caminhada humilhante do salão do Hotel Pierre até a calçada pareceu uma marcha fúnebre. O Vienne Thorne, antes a inveja dos colegas, ficou na Fifth Avenue, tremendo no ar fresco da noite. O smoking dele estava todo amassado, e a Bella estava soluçando, não de tristeza, mas de pura fúria. Faz alguma coisa! A Bella berrou, batendo o salto na calçada. Liga pro advogado, liga pra polícia, ela roubou nossa festa. Não era nossa festa, o Vienne murmurou, o choque começando a passar, substituído por um pavor frio e rastejante. Foi um funeral, meu funeral. Eles pegaram um táxi. O motorista particular do Vienne já tinha sido dispensado pela equipe de segurança da Flora. A volta para casa foi silenciosa, exceto pela Bella, mandando mensagens freneticamente no celular. Quando chegaram no prédio de luxo, o porteiro, um cara que o Vienne tinha dado gorjeta mixuruca por anos, olhou para eles com pena. Sr. Thorne, o porteiro disse, ficando na frente do elevador. Receio que seu acesso foi desativado. Desativado? O rosto do Vienne ficou roxo. Eu sou dono da cobertura. Eu pago a hipoteca. Tecnicamente, senhor. Uma voz veio da área de estar do saguão. Uma mulher de terno azul marinho elegante se levantou. A Sterling Industries tem a hipoteca agora. E como o senhor está 3 meses atrasado nos pagamentos, descobrimos que o senhor pulou para dar entrada numa propriedade em Hamptons. Exercemos nosso direito de garantir a propriedade. Quem é você? O Vienne exigiu. Sou a assessoria jurídica da senhora Thorne. Desculpa, da senhorita Sterling. O senhor tem permissão de entrada por exatamente 30 minutos para pegar efeitos pessoais. Roupas e artigos de higiene apenas. Sem obras de arte, sem eletrônicos, sem joias compradas com fundos da empresa.
Isso é insano, a Bella gritou. Minhas joias são minhas. Se foram compradas com o cartão corporativo, pertencem à empresa, a advogada disse calmamente. E a empresa pertence à senhorita Sterling. Os próximos 30 minutos foram um borrão de indignidade. O Vien correu pelo apartamento que tinha sido seu reino, jogando ternos em sacos de lixo porque sua bagagem Louis Vuitton tinha sido apreendida como garantia. A Bella estava no quarto gritando, enquanto um oficial de segurança observava ela esvaziar a caixa de joias. A pulseira de tênis de diamante, apreendida. O Rolex, apreendido. O anel de noivado que o Vien tinha dado para ela apenas horas atrás. Esse fica, o oficial disse, tirando a caixa do anel da mão dela. Você não pode pegar isso, a Bella chorou, lágrimas escorrendo pelo rosto, arruinando a maquiagem. É um anel de noivado. Foi comprado com fundos desviados da conta de logística, o oficial recitou de uma prancheta. É evidência. À meia-noite eles estavam na rua de novo, cercados por sacos de lixo pretos. Para onde a gente vai? A Bella perguntou, a voz dela pequena. Four Seasons. O Vien checou o app do banco. Bella, minhas contas pessoais foram congeladas pendente à auditoria. Eu tenho $400 em dinheiro na carteira. A Bella encarou ele. A adoração que tinha estado nos olhos dela mais cedo naquela noite evaporou, substituída pelo cálculo frio de uma sobrevivente. $400? Ela repetiu. Você tá quebrado. É temporário, o Vien implorou pegando a mão dela. Eu sou o Vien Thorne. Eu sou um arquiteto genial. Eu vou me recuperar. Eu vou processá-la. Eu vou recuperar tudo. Só preciso que você fique comigo. A Bella olhou para a mão dele, depois para os sacos de lixo, depois para o letreiro do Motel 6 visível no quarteirão seguinte. Eu não consigo fazer quebrado, Vien, ela disse. Ela pegou o celular. Vou ligar para o Marcos. Marcos? Marcos vem, meu rival? Ele tem me mandado mensagem há semanas. A Bella deu de ombros, chamando um táxi que passava. Ele me ofereceu um trabalho como chefe de RP dele e ele dirige uma Bentley que realmente pertence a ele. Bella, espera. Você não pode simplesmente me deixar aqui. Você deixou a Flora, a Bella disse friamente enquanto abria a porta do táxi. Karma é uma vadia, não é? Ela bateu a porta deixando o Vien sozinho na esquina com seus sacos de lixo. Naquela noite, deitado num colchão cheio de caroço num motel barato, o Vien não conseguia dormir. Ele encarava o teto manchado de água. Pela primeira vez em 5 anos, ele não tinha a Flora para organizar a vida dele. Ele não tinha ela para acalmar o ego dele. Ele não tinha ela para consertar a bagunça. Ele lembrou das noites que ela ficava acordada até tarde, destacando códigos tributários para economizar dinheiro dele. Ele lembrou como ela massageava os ombros dele depois de um dia difícil. Ele lembrou como ela parecia hoje à noite, poderosa, radiante, intocável. Ele tinha trocado um diamante por um pedaço de vidro, e agora o vidro tinha se estilhaçado, e o diamante estava cortando a garganta dele. 2 dias depois, a Flora estava sentada na sala de reuniões da Sterling Industries. Era um contraste gritante com o escritório caótico e apertado da Thorne Architecture. A mesa era feita de obsidiana, a vista se estendia por toda a cidade, e o silêncio era respeitoso. O Liam Blackwood estava sentado à direita dela, revisando um arquivo. Ele vai lutar, você sabe, o Liam disse sem erguer os olhos. Homens como o Vien não vão em silêncio. O ego deles não permite. Eu tô contando com isso, a Flora disse ajeitando os óculos. Ela não estava usando o vestido vermelho hoje. Ela estava num terno branco poderoso que fazia ela parecer um anjo vingador. Qual é o movimento dele? Ele contratou o gêmeo malvado do Saul Goodman. O Liam brincou secamente. Um advogado chamado Fletcher, conhecido por litígio de divórcio sujo. Eles protocolaram uma moção há 1 hora. A Flora pegou o arquivo. Deixa eu adivinhar. Ele está alegando que eu cometi fraude escondendo meus bens durante o casamento, e, portanto, ele tem direito à metade da fortuna Sterling como propriedade conjugal. O Liam sorriu. Acertou em cheio. Ele está pedindo 50 milhões em pensão alimentícia e indenização por sofrimento emocional. Ele alega que seu engano causou trauma psicológico que prejudicou a capacidade dele de administrar o negócio. A Flora riu, jogando o arquivo na mesa. Trauma psicológico? Ele me demitiu e mudou a amante antes da tinta secar. A audácia é quase impressionante. Ele tá desesperado, o Liam anotou. Ele tá ficando num motel no Queens. A equipe dele saiu ontem depois que os cheques voltaram. Esse processo é o único bilhete de loteria dele. Bem, a Flora se levantou andando até a janela. Acho que é hora de rasgarmos esse bilhete.
A auditoria forense tá completa? Sim. O Liam fez uma pausa. É pior do que a gente pensava. A Flora se virou. Quão ruim! Ele não só usou dinheiro da empresa para as joias, o Liam disse, a voz dele séria agora. Ele estava recebendo propina de empreiteiros para usar materiais de qualidade inferior nos projetos de construção dele, especificamente o projeto Skyline Tower. A Flora gelou. A Skyline Tower era um prédio residencial. Se os materiais eram de qualidade inferior, as pessoas podem se machucar, ela sussurrou. Exatamente. Ele comprometeu a integridade estrutural para financiar o estilo de vida da Bella. A expressão da Flora mudou de diversão para raiva gélida. Isso não era mais sobre uma esposa desprezada se vingando. Isso era sobre justiça. Marca uma reunião, a Flora comandou. Diz pro Vienne que eu tô disposta a fazer um acordo. Diz para ele me encontrar no antigo escritório. O escritório da Thorn Architecture era uma cidade fantasma. As mesas estavam vazias, os telefones desligados, e uma camada de poeira parecia ter se depositado da noite pro dia. O Vienne estava sentado na cadeira de couro dele, a única peça de mobília que ele tinha lutado para manter. Ele usava uma camisa amarrotada e parecia que não dormia havia 48 horas. Mas quando o advogado dele, Sr. Fletcher, sussurrou no ouvido dele, o Vienne se endireitou. Ela tá vindo para fazer um acordo, o Fletcher chiou. Isso significa que ela tá com medo. A alegação de fraude tem pernas. A gente não aceita menos de 20 milhões. A porta se abriu. A Flora entrou. Ela não estava sozinha. O Liam Blackwood estava com ela, junto com 2 homens de terno escuro que carregavam pastas. Flora, o Vienne disse, tentando convocar a velha bravata. Fico feliz que você voltou à razão. Meu advogado diz que temos um caso muito forte. Você mentiu para mim por 5 anos. Isso é fraude conjugal. A Flora não sentou. Ela ficou na cabeceira da mesa, olhando para o homem que ela já adorou. Ele parecia pequeno, ganancioso, patético. Eu não menti, Vienne, ela disse calmamente. Eu nunca disse que era pobre. Você só nunca perguntou. Você presumiu. E eu deixei você presumir porque queria ver se você conseguia construir algo sozinho. Não importa. O Fletcher interrompeu, batendo a mão na mesa. De acordo com a lei do estado de Nova York, meu cliente tem direito à distribuição equitativa de todos os bens adquiridos ou mantidos durante o casamento. Você é bilionária. Ele é seu marido. Ex-marido, o Liam corrigiu. Independente, o Fletcher rosnou. Queremos um acordo. 20 milhões e os direitos da Thorn Architecture devolvidos. A Flora suspirou. Ela fez sinal para um dos homens de terno. Ele deu um passo à frente e colocou uma pilha grossa de documentos na frente do Vienne. Isso não é um cheque, o Vienne disse confuso. Não, a Flora disse. É uma acusação formal. As mãos do Vienne tremeram enquanto ele abria a pasta. A gente encontrou as faturas, Vienne, a Flora disse, a voz dela caindo para um sussurro que ecoou no salão silencioso. Os fornecedores de concreto para Skyline Tower. Você pagou por aço grau A e embolsou a diferença, trocando por grau C. Você arriscou a vida de 300 famílias para comprar uma Porsche para Bella. O rosto do Vienne ficou cinza. Eu ia substituir depois quando os grandes cheques chegassem. Isso é fraude, Vienne, o Liam acrescentou. Grande roubo e colocar em perigo imprudente. Já mandamos cópias para o promotor público e para o conselho de licenciamento. Você chamou a polícia? O Vienne engasgou. Ele olhou para Flora com traição. Mas eu sou seu marido. Você era meu marido. E eu era sua esposa. A voz da Flora finalmente rachou, a raiva derramando. Eu era a mulher que cozinhava suas refeições, que lavava suas roupas, que acreditava em você quando ninguém mais acreditava. E você me jogou fora tipo lixo porque eu não era chamativa o suficiente. Você me traiu primeiro, Vienne. Mas eu não vou deixar você trair pessoas inocentes pela sua ganância. Ela se inclinou para perto, as mãos dela planas na mesa. Aqui está minha proposta de acordo. Você vai assinar 100% da Thorn Architecture para Sterling Industries imediatamente. Você vai retirar seu processo e vai se declarar culpado das acusações que o promotor trouxer contra você. Se fizer isso, vou pedir clemência para o juiz. Talvez você só faça 5 anos de prisão em vez de 15. E se eu recusar? O Vienne sussurrou. A Flora se endireitou alisando o blazer. Então vou gastar cada centavo dos meus bilhões para garantir que você seja enterrado debaixo de tantos processos que você não vai ver o sol até os 70. E vou garantir que todo mundo saiba que Vienne Thorn não é só um marido ruim. Ele é um criminoso. O Vienne olhou para o advogado. O Fletcher já estava fazendo as malas.
Não posso te representar num caso de fraude criminal envolvendo negligência estrutural, o Fletcher murmurou. Tô fora. O advogado fugiu do salão. O Vien estava sozinho. Verdadeiramente sozinho. Ele olhou para os papéis. Ele olhou para Flora. Por um momento, ele viu o fantasma da garota com quem ele tinha casado. A garota gentil e suave de vestido cinza. Ele percebeu com um peso esmagador que ela tinha sido a coisa mais valiosa que ele já teve. E ele tinha vendido ela por nada. Com uma mão tremendo, o Vien pegou a caneta. Sinto muito, Flora. Ele chorou, as lágrimas caindo na mesa de mogno. Sinto tanto. Eu sei, a Flora disse suavemente. Ela não ofereceu um lenço. Mas desculpa não é uma moeda que eu aceito mais. Ela assistiu ele assinar a vida dele. 6 meses depois, o martelo desceu com um som tipo um tiro ecoando pelo silêncio revestido de madeira do Tribunal Criminal de Manhattan. O Vien Thorne ficou na mesa da defesa. A arrogância que já definiu a postura dele, a prepotência de um homem que acreditava que o mundo lhe devia algo, tinha evaporado. No lugar havia uma curvatura de derrota. Seu terno italiano sob medida, o último resquício da vida anterior, pendia frouxo no corpo dele. Ele tinha perdido 9 quilos desde a noite da festa de noivado. Sr. Thorne, o juiz Harrison disse, olhando por cima dos óculos com desdém. Em meus 20 anos no tribunal, raramente vi um caso de ganância tão flagrante. Você não apenas fraudou seus investidores. Você comprometeu a integridade estrutural de um edifício residencial de grande altura para financiar um estilo de vida que não podia pagar. Você apostou com vidas humanas por uma Porsche e uma casa de veraneio. O Vien estremeceu. Ele não olhou para o juiz. Ele olhou para a galeria. A última fila estava vazia. A Bela Cruz não estava lá. Ela não o visitou uma vez desde que a acusação veio. No momento em que os bens foram congelados e os cartões de crédito foram recusados, ela tinha desaparecido tipo fumaça num vento forte. Mas na primeira fila, sentada com uma postura de graça tranquila, estava a Flora. Ela não estava olhando para ele com ódio. Isso teria sido mais fácil. Ela estava olhando para ele com uma pena calma e distante. Ela estava usando um casaco de lã cor creme, o cabelo preso num coque elegante. Ela parecia uma estátua da justiça ganhando vida. Vien Thorne. O juiz continuou, a voz dele ecoando. Por meio deste, condeno você a 7 anos no Departamento Correcional do Estado de Nova York, com um mínimo de 4 anos a serem cumpridos antes da elegibilidade para liberdade condicional. Você está sob custódia imediatamente. O oficial de justiça se aproximou. O clique das algemas foi o som mais alto no salão. Flora! O Vien gritou enquanto eles o viravam. Foi um som desesperado, gutural. Flora, por favor. Sinto muito. A Flora não se moveu. Ela não falou. Ela simplesmente observou enquanto o homem que tinha jogado ela fora era levado pela porta lateral. Ela já prometeu ficar ao lado dele em qualquer situação, mas ele tinha quebrado esse voto, não ela. O Liam Blackwood, sentado ao lado dela, colocou uma mão quente e firme no ombro dela. Acabou, Flora. Ele se foi. A Flora soltou um suspiro que ela sentia que tinha segurado por 5 anos. Não, Liam. Ele não só se foi, eu voltei. Enquanto o Vien estava sendo processado no sistema prisional, a Bela Cruz estava aprendendo uma lição dura sobre economia no Lower East Side. Ela ficou no balcão de uma casa de penhores, batendo a mão no vidro. Como assim $500? Ela guinchou. Esse é um anel de noivado personalizado do Vien Thorne. Vale $50.000. O penhorista, um homem que tinha visto 1000 mulheres tipo a Bela, nem ergueu os olhos do monóculo. Moça! O engaste é banhado a ouro, não ouro maciço, e o diamante é feito em laboratório, e um turvo, é um adereço, chamativo de longe, sem valor de perto. A Bela encarou o anel. Um adereço, igual o relacionamento dela, igual a vida dela com o Vien. Ela pegou o dinheiro, tinha que pagar aluguel de um kitnet sublocado no Queens, e saiu irritada na chuva. Ela tentou chamar um táxi, mas 3 passaram direto. Ela pegou o telefone para ligar para o Marcus Vem de novo, mas o número estava bloqueado. Ela tinha 24 anos. Ela tinha queimado a reputação dela nos fogos mais quentes da sociedade de Nova York. Ninguém ia contratar ela. Ninguém ia namorar ela. Ela era a mulher que tinha zombado da herdeira bilionária, e a cidade tinha uma memória longa. Enquanto a chuva colava as mega hair baratas no rosto dela, a Bela percebeu que tinha trocado a alma por um homem que tinha dado para ela um anel falso e uma vida arruinada. 1 ano depois, o horizonte da cidade de Nova York tinha mudado. O prédio anteriormente conhecido como Thorne Tower, o projeto que quase arruinou eles, tinha renascido. Agora era o Sterling Phoenix Center.
A Flora tinha passado os últimos 12 meses no canteiro de obras. Ela não tinha governado de um escritório de vidro. Ela tinha estado nas trincheiras. Ela demitiu os empreiteiros corruptos que o Vien tinha contratado. Ela trouxe as próprias equipes. Ela pessoalmente revisou cada projeto, corrigindo as falhas estruturais que o Vien tinha ignorado. Hoje à noite era a grande inauguração. O saguão foi transformado num país das maravilhas de lírios brancos e seda prateada. A lista de convidados era exclusiva. Não só socialites, mas investidores sérios, planejadores urbanos e os pesos pesados do mercado global. A Flora ficou no topo da grande escadaria. Era um espelho poético da noite em que ela revelou a identidade. Mas dessa vez, ela não estava invadindo a festa. Ela era a anfitriã. Ela usava um vestido de seda azul meia-noite que brilhava tipo um céu estrelado, desenhado especificamente para ela por um costureiro em Paris. Em volta do pescoço, as esmeraldas Romanoff tinham sido substituídas por um cordão simples e elegante de diamantes. Compra própria com os próprios ganhos. Senhoras e senhores, a Flora disse no microfone. O salão silenciou instantaneamente. Obrigada por se juntarem a mim. 1 ano atrás, este prédio era um casco. Foi construído sobre mentiras e atalhos. Representava tudo de errado com a ambição sem integridade. Ela fez uma pausa, olhando para a multidão. Nós o demolimos até os pilares, ela continuou, a voz dela ecoando com autoridade. E o reconstruímos mais forte, mais seguro, melhor. Porque o verdadeiro valor não é sobre quão rápido você pode construir algo, é sobre quanto tempo vai durar. A salva de palmas foi estrondosa, flashes de luz estouraram, cegando na intensidade deles. Na multidão, o Marcus Vem aplaudiu educadamente, olhando para Flora com uma mistura de respeito e arrependimento. Ele tinha subestimado ela. Todo mundo tinha. 200 metros de distância, na sala comum da unidade correcional no interior do estado, a televisão estava sintonizada no noticiário local. O Vien estava sentado sozinho numa mesa de metal. As mãos dele eram ásperas agora, calejadas de trabalhar na lavanderia da prisão. Os outros detentos o ignoravam. Para eles, ele era só mais um colarinho branco que foi pego. Na tela, a câmera deu zoom na Flora. Ela parecia radiante. Ela parecia mais jovem de alguma forma, como se livrar do peso do casamento deles tivesse revertido o processo de envelhecimento. Essa é sua esposa? Um guarda perguntou, passando com uma xícara de café. Ex-mulher, o Vien sussurrou, a voz dele rouca. Ela parece feliz, o guarda notou sem maldade. Parece que ela tá melhor sem você, Thorne. As palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. O Vien assistiu enquanto a Flora ria de algo que alguém fora da câmera disse. Era uma risada que ele não ouvia havia anos, livre, despreocupada, genuína. Ele percebeu então que não tinha apenas perdido uma fortuna. Não tinha apenas perdido a liberdade. Ele tinha perdido a única pessoa que já o amou pelo que ele era, não pelo dinheiro ou status dele. Ele tinha perseguido o brilho da Bella e o prestígio do Sterling Group, e ao fazer isso, ele tinha passado direto pelo diamante que estava sentado na mesa de jantar dele todas as noites. O Vien colocou a cabeça nas mãos e chorou silenciosamente, sozinho, enquanto a âncora do noticiário elogiava Flora Sterling como a empresária da década. De volta ao Sterling Phoenix Center, a festa estava acabando. A Flora escapou da adoração da multidão e pegou o elevador privado para o telhado. O ar estava fresco e frio. A cidade se estendia abaixo dela tipo um tapete de joias elétricas. Ela caminhou até a beirada, apoiando as mãos no corrimão. Ela tinha conseguido. Ela tinha limpo o nome, salvado a empresa e construído algo real. Achei que te encontraria aqui em cima. A Flora sorriu sem se virar. Você me conhece bem demais, Liam. O Liam Blackwood saiu das sombras. Ele parecia charmoso no smoking, mas os olhos dele estavam focados apenas nela. Ele se aproximou e ficou ao lado dela, olhando para a vista. Você foi incrível hoje à noite, Flora. O Liam disse suavemente. Você não só reconstruiu um prédio, você reconstruiu um legado. Eu não poderia ter feito sem você, a Flora admitiu, virando para encará-lo. Você foi o único que não olhou para mim de forma diferente quando a verdade saiu. Você tratou a Flora, a secretária, com o mesmo respeito que trata a Flora, a herdeira. É porque eu nunca me importei com o nome, o Liam disse, a voz dele caindo uma oitava. Ele estendeu a mão, os dedos dele roçando os dela no corrimão. Eu só me importo com a mulher. Aquela que trabalha mais duro que qualquer pessoa que eu conheço. Aquela que é gentil mesmo quando tem todo o direito de ser cruel. O Liam se virou completamente em direção a ela. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo.
A respiração da Flora ficou presa. Eu não sou o Vian, o Liam disse, os olhos dele intensos e sinceros. Eu não quero uma esposa troféu para ficar do meu lado e parecer bonita. Eu quero uma parceira. Eu quero alguém para me desafiar. Eu quero você, Flora, por quem você é, não o que você tem. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel de safira, azul profundo, e flanqueado por 2 diamantes brancos. Flora Sterling, o Liam perguntou, você quer construir uma vida comigo? A Flora olhou para o anel, depois para o rosto esperançoso do Liam. Ela pensou no vestido cinza. Ela pensou nas noites solitárias cozinhando jantar para um homem que não se importava. Ela pensou no fogo pelo qual tinha passado para chegar ali. Ela sorriu, e dessa vez foi um sorriso de pura alegria sem adulterações. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero. O Liam a beijou, silhueta contra o horizonte brilhante da cidade que agora pertencia aos dois juntos. A Flora tinha começado a jornada como uma ex-esposa simples descartada, jogada de lado por um modelo mais jovem e chamativo, mas ela terminou como uma titã da indústria, uma mulher de substância e uma parceira num amor que, diferente do concreto do Vienne, nunca racharia sob pressão. Ela finalmente tinha encontrado onde pertencia, não nas sombras, mas bem no topo. E aí, gente? Que reviravolta absurda, né? A Flora foi de descartada para a mulher mais poderosa de Nova York, provando que a melhor vingança não é só ficar bem, é ser bem-sucedida, feliz e imperturbável. O Vienne aprendeu do jeito mais difícil que quando você corre atrás de purpurina, você perde o ouro de verdade. Ele terminou sem nada além de arrependimento, enquanto a Flora construiu um império na mesma fundação que ele tentou destruir. E você? O que achou da punição do Vienne? Ele mereceu a prisão, ou perder a Flora já era castigo suficiente? E se você estivesse no lugar dela, teria perdoado ele? Me conta aqui nos comentários. Eu leio todos, viu? Se você curtiu essa história de traição, vingança e justiça doce, por favor, deixa aquele like, ajuda demais o canal, e não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma outra história dramática dessas. Valeu por assistir! E lembra, conheça seu valor e nunca deixe ninguém te tratar como uma opção quando você é uma prioridade. Te vejo no próximo vídeo.